A fala do Lula sobre o STF, que ele achava que os votos dos ministros deveriam ser secretos, que só deveria haver um anúncio da decisão do tribunal em vez de singularizar os votos para proteger os ministros, segundo o Lula. Essa fala dele rendeu bastante de ontem para hoje. Na verdade, as pessoas ficaram mobilizadas nesse sentido. Por um lado, pessoal passando pano total para o Lula, justificando essa fala dele. Por outro lado, pessoas de esquerda criticando isso, já na esteira, em grande parte, daquilo que o Gregório do Vivier fez, né, no Greg News, falando sobre o Zanin, e aí exigindo mais transparência, exigindo inclusive uma ministra negra para o STF, progressista, né, de preferência, como a gente falou recentemente, e além disso também a oposição ao PT, a oposição ao governo atual, que aproveitou essa brecha para atacar também com virulência o governo PT. E aí, muitas coisas aconteceram. Eu quero pegar uma bem particular, bem curiosa aqui, que tem a ver com uma tentativa de desmontar, possivelmente, ou de confrontar o do Vivier, que está pedindo agora que o Lula se encontre com juristas negras para que ele conheça opções para a próxima vaga do STF. E aí tem o Ricardo Costa de Oliveira, que aparentemente é um genealogista, e aí ele fez aqui uma longa thread no Twitter falando sobre a genealogia do sobrenome do Vivier. Eu quero ler para vocês porque é bem engraçado e eu quero entender qual é o propósito disso, né? Vamos começar aqui lendo a thread do Ricardo. Diz o seguinte aqui: a família do Vivier no Rio de Janeiro é de origem belga, começando com Joseph do Vivier, na metade do século XIX, um movimento para tornar a corte e o império mais cosmopolitas. O filho Teodoro do Vivier se torna proprietário no distante arrabalde de Copacabana, lugar de emergentes. A velha classe dominante carioca de origem colonial morava nas freguesias centrais da cidade do Rio de Janeiro e somente na metade do século XX passa para as praias da Zona Sul. Os novos imigrantes, enriquecidos e emergentes, vão casando com essas velhas famílias brasileiras. É o caso da genealogia do ator e escritor Gregório Boynton do Vivier. Pelo lado da mãe, descendem dos empresários dos Estados Unidos, Albert Jackson Boynton. Falei Binton aqui, mas é Boynton, né, possivelmente. Cujo filho, Júnior, se casou na família Arruda Botelho. Um dos genros foi o governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins, cunhado do avô do ator. O pai, Edgar do Vivier, é artista barra músico. O avô Edgar também era escultor. A avó, Ivna Taumaturgo Mendes de Moraes, descendente de algumas das principais e mais antigas famílias políticas e militares de São Paulo, o marechal Gregório Taumaturgo de Azevedo era trisavô do ator. Como sempre, a conexão entre novos imigrantes do século XIX com a velha classe dominante tradicional brasileira do século XVI, o que reproduz a unidade primordial dos grandes interesses dos grupos superiores, mesmo com as posições culturais e artísticas progressistas no seu meio. Então aqui você tem um sociólogo, né, que trabalha com genealogia, o que curte genealogia, analisando aqui os antepassados do Gregório do Vivier, e aqui a conclusão dele é essa, né, que esse casamento entre novos imigrantes com velha classe tradicional brasileira, como isso reproduz os interesses dos grupos superiores. E aqui, possivelmente, como eu falei, seria um ataque à solicitação, a exigência ou, sei lá, a reivindicação do Vivier e de outras pessoas, de outras figuras da esquerda progressista, para que o Lula ponha uma figura representativa dos negros no STF, principalmente uma mulher progressista, né, uma mulher negra. Vocês sabem, né, eu acho que eu já falei várias vezes sobre isso aqui, como eu curto bastante genealogia, né, é uma paixão recente minha. Ano passado eu dediquei inúmeras horas para fazer a minha árvore genealógica, fui muito longe, consegui voltar em alguns ramos aí até o século VIII, século IX, assim, consegui voltar bastante, até porque quando você entra em certas linhas, né, de famílias mais conhecidas, você avança bastante. E por outro lado, há outras linhas, outros ramos que são difíceis de avançar, porque são famílias mais pobres, né, de, sei lá, de camponeses, de agricultores, e aí o negócio se complica um pouco. Mas retraçar isso e tentar usar isso como se fosse um argumento para algum tipo de hipocrisia de alguém, né? Hoje, né, século XXI, usar antepassados nobres, antepassados ricos, antepassados, sei lá, latifundiários, senhores de terra do passado, é bem ruim, né? Se você pegasse, por exemplo, a minha árvore genealógica, você ia encontrar ali vários opostos, né? Você ia encontrar bandeirantes, por exemplo, e encontrar indígenas que foram escravizados por bandeirantes. Você ia encontrar senhores de terra e ia encontrar lavradores simples, pobres.
pobres, você vai encontrar famílias tradicionais do Brasil, vai encontrar imigrantes pobres que vieram recentemente, vai encontrar todo tipo de pessoas, né? Vai encontrar mães solo cujo nome do pai não aparece na certidão, vai encontrar de tudo, na verdade. Pessoas abandonadas, que foram abandonadas na roda dos abandonados, dos rejeitados. Então, assim, é aquela coisa, né? É quando você tenta talvez extrapolar certos limites do que acontece, dos fatos, para tentar arrancar uma interpretação que nada tem a ver, que nenhuma relação tem com o fato particular desse momento, que é uma demanda por mais representação no STF. Assim, o do Vivier podia ser filho, sei lá, do Maluf, e mesmo assim ser progressista e pedir para que entre uma mulher negra progressista no STF. Uma coisa não tem a menor relação com a outra, né? Inclusive ele podia ser filho de industrial, sabe, de burguês, como era o caso do Engels na Alemanha, e ainda assim ser revolucionário, ainda assim ser alguém que defenda causas totalmente opostas àquele local no qual ele nasceu, ao berço no qual ele nasceu, ou à família da qual ele pertence. Então, assim, realmente é surpreendente a distância que as pessoas foram e vão para tentar defender o indefensável muitas vezes, né? Ontem foi um dia particularmente complicado para o governo PT, porque foi uma série de decisões desastrosas e falas desastrosas também. Uma delas é a possibilidade de remoção da Ana Moser do Ministério do Esporte para colocar alguém indicado pelo Centrão. Então, assim, são coisas que são críticas feitas há muito tempo, e não apenas nesse mandato do Lula, mas anteriormente também, e que são padrões que vão sendo repetidos governo após governo. Não é coisa do PT isso aqui também, né? É importante ressaltar isso. É uma coisa que tem a ver com a própria estrutura política e o modo como se faz política no Brasil. Mas, de qualquer maneira, isso deve e pode ser criticado, como a gente falou ontem, né? É importante que nós compreendamos sempre nosso papel como cidadãos e como cidadãos racionais, críticos, que podem sim pensar fora da caixa, pensar fora da militância e conseguir fazer esse esforço de entender a realidade da maneira mais apropriada possível dentro das nossas capacidades e com as ferramentas que a gente possui. Então, aparentemente a genealogia não é o melhor modo de fazer isso. Eu acho que, como eu falei, você tem famílias que são fraturadas, tem famílias cujos herdeiros se opõem aos pais e vão na contramão disso, então não quer dizer nada. Mas, de qualquer maneira, quem quiser pesquisar mais sobre genealogia é um assunto, como eu falei, que é fascinante, me envolveu bastante, ainda me envolve bastante, e você pode, às vezes, retornar bastante no tempo. Foi o que me levou a estudar mais sobre a história do Brasil, foi o que me levou a estudar mais história da Europa também, norte da África e outras regiões de onde vieram os antepassados. E, como eu falei, a todo tipo de pessoas, né? Quanto mais você retorna, você percebendo como, sabe, os casamentos foram se dando, essas trocas, né? Que né, o casamento era uma troca, né? Entre famílias ou entre sociedades, então como isso se dá. E até tem uma frase curiosa, né, que quando eu falo sobre genealogia, sempre vem alguém dizer assim, deve ser bom ser branco poder fazer isso. E o fato é que é surpreendente, muitas vezes você começa a fazer pesquisa e você vai se emaranhando e vai descobrindo coisas interessantes, mesmo se você achar que não vai conseguir. Então, caso tenha curiosidade, tenha interesse em fazer isso, recomendo que você procure. Tem o site do Family Search, que é o site dos Mormons, que tem milhões e milhões de documentos de registros lá que você pode fazer sua busca, você pode buscar os antepassados ali, caso você saiba quem são seus avós, por exemplo, ou bisavós, fica mais fácil, porque você pode ir rastreando pelo nome das pessoas, local de nascimento, data estimada de nascimento também, e você pode encontrar ali certidões de nascimento, atestados de óbito, casamento, e aí você talvez consiga avançar bastante. Dá trabalho, não é fácil você passar certos limiares ali, tem um limiar que por volta de 1840 que bloqueia bastante a pesquisa, mas caso você consiga encontrar algum ramo familiar mais conhecido, você pode retroceder bastante no tempo e voltar, como falei, até para a Idade Média, que é uma coisa bem interessante. É muito curioso para mim, assim, às vezes ler um livro de história e ver lá um nome conhecido, alguma figura histórica que pertence a algum ramo meu bem remoto, né? Falamos aqui de séculos e séculos ou milênios, então é curioso. Para mim, estimulou bastante a curiosidade para compreender quem eram essas pessoas no passado, o que elas viviam, como era o contexto histórico delas, e isso abriu muitos horizontes de pesquisa para mim, que são curiosidades minhas, né? Como se deu a história colonial no Brasil, por exemplo, as famílias que havia, os conflitos, as disputas, paulistas principalmente, né? Porque é o ramo principal brasileiro meu, mas é bem interessante essa história, embora a intenção do Ricardo aqui não me pareça ser das melhores em relação ao do Vivier, mas esse tipo de investigação é muito interessante e quem quiser fazer, faça e, quem sabe, descubra coisas interessantes aí no final.
Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história, né, sobre essa genealogia, retraçando o passado de famílias tradicionais do Vivier e como isso talvez pudesse afetar alguma coisa na percepção sobre a disputa que ele empreende agora em relação ao STF e uma mulher progressista negra lá. Como é que você entende que isso afeta? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal, isso dá uma força tremenda para o trabalho. Também confira meu livro na Amazon com desconto, Como Vencer um Debate Tendo Razão, é a mais completa referência sobre falácias lógicas no Brasil hoje. E se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar. usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.